Amém? Que bom estar nessa manhã aqui, na presença de Deus. E eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta. Eu posso? Quem é que gosta de ir à praia? Eu sei que hoje não é um dia tão conveniente para fazer essa pergunta. Eu quero que você me perdoe, mas você vai entender. Quando a gente vai à praia, é muito bom, é ou não é, gente? Comer aquele peixinho frito. Hein? Você brinca ali, fica na areia. Mas tem pessoas que vão à praia e gostam apenas de ficar ali na areia, não entra na água. É ou não é? Não é verdade? Eu, particularmente, gosto de entrar dentro da água, tomar banho, água morninha. Agora, água tranquila, eu não gosto de onda, não. Mas tem gente que gosta de ficar na superfície, só ficar ali na areia. E por que eu estou falando isso? Porque o título da nossa mensagem de hoje é Saia da Superfície. Hoje Deus vai nos ensinar a sair da superfície e ir para um nível mais profundo. E eu quero te perguntar, você está disposto a aprender a ouvir a voz de Deus nessa manhã? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Vou começar com uma frase já para abalar você. Ei, Deus não é encontrado na superfície. Não, não é. Eu sei que essa verdade nos confronta, mas é uma verdade que mexe com a fé rasa de muitas pessoas. É uma verdade que nos deixa desconfortável. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente está numa geração onde muitos conhecem sobre Deus, mas poucos conhecem de Deus. Você consegue entender isso? Infelizmente a gente vive essa geração de multidões de cristãos que sabem repetir promessas, mas não sabem sustentar essas promessas com a verdade de Deus. Pessoas que oram muito bem em público, uma oração espetacular, mas não choram no secreto. Pessoas que muitas vezes sabem abrir a Bíblia, mas não sabem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério. Uma das maiores epidemias do cristianismo moderno, sabe qual é? A superficialidade espiritual. Infelizmente, tem muita gente com aparência de crente, com aparência de profundidade no Senhor, com aparência de intimidade, mas são pessoas vazias, com a fé rasa, uma religiosidade sem raiz, uma emoção sem entrega. São pessoas que preferem ficar na margem da presença em vez de mergulhar. E hoje eu quero trazer para vocês um episódio marcante na vida de Pedro. Nós vamos ler juntos, mas a gente vai ler entendendo que não é apenas para Pedro, mas é para mim e para você. É uma palavra que vai nos ajudar na nossa caminhada cristã. Eu te convido a pegar a sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia aí? Amém. Lucas capítulo 5, você já pode abrir. E no versículo 1 ao versículo 11, nós vamos fazer essa leitura juntos, um pouco mais extensa, mas é uma leitura que vai ser importante para a gente entender a palavra de Deus. Posso começar? Amém? A palavra de Deus em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11, diz o seguinte: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos deixados na praia pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vão lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar.
Quando Simão Pedro viu isto, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que palavra maravilhosa, não é verdade, gente? Esse texto não relata apenas um milagre, mas é um divisor de águas na vida de Pedro e no seu ministério. E pode servir como um retrato espiritual para a minha vida, para a sua vida também do Campus Online. É interessante que Jesus, ele não estava apenas ensinando uma multidão à distância, mas ele estava chamando um homem ao nível mais profundo. Enquanto muitos estavam na margem, Pedro estava sendo convidado para onde não dá pé. E aqui tem uma chave espiritual poderosa. Deus pode falar com muita gente, mas só é transformado aquele que aceita ir até o fundo. Lucas, quando ele fala dessa passagem, ele está falando de um discipulado autêntico. Que discipulado é esse? Um discipulado onde você precisa obedecer. Não basta estar perto, não basta apenas andar, você precisa mergulhar, sair do raso. É interessante que quando Jesus ele diz assim, vá para onde é mais fundo, ele está usando uma expressão que significa em direção ao abismo, ao lugar mais denso e profundo. Ei, Jesus não está pedindo apenas uma mudança de posição física, ele está pedindo uma mudança de disposição interior. É como ele dissesse assim: Pedro, sai da onde tu tem autoconfiança, da onde tu se acha confortável, da onde tu se acha seguro, e vem para onde apenas a tua fé pode te sustentar. E quantos de nós não estamos como Pedro naquela manhã, lançando redes vazias, vidas sem frutos, noites cansativas, insistindo em permanecer onde é raso, enquanto Deus está mandando lançar as redes lá no profundo, vivendo uma vida longe de Deus, uma vida sem a dependência dEle. Mas hoje, Deus nos trouxe aqui para nos chamar para um nível mais profundo, e esse nível mais profundo, e esse novo nível se chama profundidade. É sair da superfície e ir para a profundidade. Mas a profundidade exige redenção. E é aí que está o problema. Nem todo mundo quer se aventurar, nem todo mundo tem essa coragem. Mas eu tenho algo a dizer para você. As redes cheias só acontecem quando a gente está disposto a obedecer. Primeiro nós temos que obedecer, e uma obediência profunda. O que Deus vai fazer na sua vida não vai acontecer na superfície, vai acontecer lá no profundo. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro estava rompendo com a superficialidade. Ei, quando há obediência, vence a lógica. A palavra de Deus, quando Pedro usa aqui, ele está usando uma palavra que traz uma ideia de agir com base na eficácia da palavra, falada de alguém confiável. Ei, Pedro não estava apenas obedecendo a palavra de Deus, ele estava se submetendo, porque ele entendia que essa palavra era carregada do poder de Deus. Isso aqui é uma prova da maturidade espiritual. Por quê? Porque ele estava obedecendo, mesmo sem entender. Quantas vezes Deus deu uma direção para mim e para você, a gente não entendeu o que era, mas lá na frente a gente entendeu que era melhor ter obedecido a Deus. Quantas vezes isso não aconteceu na minha e na sua vida? Mas Pedro entendeu e obedeceu ao Senhor. E aqui traz uma verdade, uma visão reveladora. Jesus ele não pediu a Pedro para voltar-se para pescar melhor. Não. Ele pediu para confiar de novo onde ele tinha falhado. Eu não sei se você entendeu, mas aqui
Jesus estava tirando Pedro da superfície e estava pedindo para ele mergulhar, mas mergulhar justamente onde ele tinha falhado. Joga a rede novamente ali onde você errou, onde você falhou. E por que Jesus faz isso comigo, com você e fez com Pedro? Para quebrar o orgulho, para tirar o apego, para te reposicionar em Deus. Sabe por quê? A superfície a gente mede por resultados, mas a profundidade a gente aprende a confiar. É verdade. E quantos de nós estamos com medo de lançar as redes justamente onde a gente falhou? Talvez um sonho, um plano, um ministério. Talvez você era um líder de célula, deu errado, fechou a célula, mas Deus está pedindo para você abrir de novo, lançar novamente as redes, e você está com medo, você não quer fazer isso, você não quer mergulhar. Talvez é um negócio, você quebrou 1, 2, 3, está com medo, mas Deus está dizendo: filho, abre de novo que agora vai dar certo. Talvez é um concurso que você já, meu Deus, já falhou tantas vezes, mas Deus está dizendo: continua, porque agora vai, confia em mim, obedece. Foi isso que aconteceu com Pedro. Foi isso que tem acontecido com muitos de nós. Mas para a gente viver o milagre, a gente tem que lançar essas redes justamente onde a gente falhou. Jesus não pediu a Pedro para ele pescar de uma forma mais eficaz. Não. Ele só pediu a Pedro para obedecer. Obedecer mesmo quando não tinha nenhuma lógica. Porque na superfície a gente anda por métodos, por estratégias. Mas Jesus não estava dando uma nova estratégia, um novo método para Pedro. Não. Ele só estava pedindo: Pedro, confia na minha palavra. Confia no que eu estou dizendo. E a primeira chave para você sair dessa superfície é obedecer. É obedecer mesmo sem entender. É obedecer mesmo quando parece que vai dar errado. É obedecer mesmo quando você acha que não faz sentido, vai perder seu tempo, vai dar errado. É obedecer mesmo sem entender. O chamado de Jesus não era apenas para lançar redes, mas já era para lançar o próprio coração de Pedro. É aqui que Pedro começa a ser transformado. É aqui que a vida dele muda. A pesca foi apenas um começo. E Pedro entendeu que ele precisava obedecer naquele momento, mesmo ele não entendendo o que estava acontecendo. E isso é uma lição para mim e para você. Será que a gente está disposto a lançar as redes onde a gente falhou? Será que a gente está disposto a obedecer, a voltar para aquele lugar onde a gente errou, a gente falhou, e viver o milagre que Deus tem na nossa vida? Se você hoje está disposto a sair da superfície, você precisa lançar a rede e obedecer ao Senhor, porque não começa no sentir, mas começa na obediência. E eu quero perguntar: tem alguém aqui disposto a obedecer ao Senhor? Tem alguém disposto a obedecer? Amém? Então celebra o Senhor nessa manhã, celebra Ele. Mas hoje Deus tem uma segunda lição para nós. Permita que Deus confronte suas limitações. Tem alguém aqui que se acha limitado? Todos nós temos nossas limitações. É ou não é? Não é verdade? E Pedro, ele revela aqui em Lucas capítulo 5, no verso 8 que a gente já leu nessa manhã, a palavra diz assim: vendo isto, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. A pesca extraordinária foi apenas a superfície do milagre. O que realmente estava sendo pescado ali não eram peixes, mas era o coração de Pedro. E é interessante que quando ele vê os barcos cheios de peixe, algo dentro dele muda. Ele reconhece a sua condição. Ele reconhece o que ele era. Ele olha para Jesus não apenas como um mestre, mas ele começa a ver Jesus como um Senhor. Ele tem essa revelação naquele momento. E esse reconhecimento não veio depois de um sermão, não veio depois de uma correção.
mas veio depois de um milagre. O milagre que mudou a vida de Pedro. O que isso tem a ver com a nossa vida? Muitas vezes, Deus não vai confrontar a gente na dor, mas é na bondade. É na bondade que Ele vai mostrar as nossas feridas. O milagre não apenas mostrou o poder de Cristo, mas revelou a fraqueza de Pedro. É isso que acontece comigo, com você. Quando a gente se aproxima de Jesus, a gente começa a ver as áreas da nossa vida que a gente precisa ser curado. Sabe, quando a gente tira aqueles momentos de orar mais, de buscar mais ao Senhor, de ler mais a palavra, de adorar mais ao Senhor, a gente começa a ter uma sensação dentro de nós que a gente precisa melhorar. O pecado ele fica mais evidente, as falhas começam a aparecer e a gente reconhece: Senhor, me perdoa, eu preciso melhorar nessa área, nesse momento. Sabe por que muita gente hoje vive na superfície e não reconhece? Porque não quer gastar tempo orando, lendo a palavra, buscando ao Senhor. Mas a gente só consegue ter esse reconhecimento quando a gente sai da superfície e entra na profundidade com Deus. Sabe, a palavra diz aqui que Pedro se prostrou. Isso indica que foi um colapso total aos pés de alguém com autoridade absoluta. Pedro, ele não apenas se ajoelhou, mas ele se rendeu. Ele entendeu quem estava diante dele, que era Jesus. E Jesus não pode ser tratado de forma rasa, superficial. Muitos cristãos estão tratando Jesus dessa forma, apenas como um companheiro. Ei, Jesus é o meu Senhor e o teu Senhor. Ele é o nosso Salvador. A gente tem tratado de uma forma mais profunda. Pedro entendeu a grandeza de Jesus. Ele entendeu que a vida que ele estava vivendo estava muito distante daquilo que Deus queria para ele. E isso aqui é um sinal claro de alguém que está saindo da superfície. Sabe, quando a gente para de se comparar com os outros e começa a se ver diante de Deus, a gente começa a se ver não com os padrões humanos, mas com os padrões bíblicos. A nossa vida começa a ser exposta não na internet, mas à luz de Deus. É aí que a gente começa a sair da superfície. E é aí que a gente começa a dizer: eu sou um pecador. Porque Pedro, ele não falou assim: eu sou falho, eu sou fraco. Não. Ele não amenizou. Ele foi direto ao ponto: eu sou um pecador. Ele se rendeu. Ele reconheceu sua condição. Infelizmente, a gente vive uma época onde as pessoas querem suavizar o pecado. Não quer dar desculpa. Não, ele pecou, mas é uma besteirinha. Não importa, não. Pecado é pecado. A gente tem que viver à luz da palavra. Não tem como suavizar. E quando Jesus chega, meu querido, quando a gente entra no profundo, é revelado. A gente sai daquele vazio. Jesus nos quebra para nos preparar para algo maior. Mas tem uma boa notícia para dar para vocês. Você percebe que Pedro, quando Jesus está chegando perto dele, ele diz o quê? Afasta de mim que eu sou um pecador. Mas é justamente quando a gente se rende, quando a gente reconhece que Jesus ele não se afasta, ele se aproxima de mim e de você. É assim que ele faz, sabe por quê? Porque ele entende que o nosso coração, ele está o quê? Rendido. Porque Jesus, ele não vem para condenar, ele vem para transformar. Quando ele nos confronta, não é para condenar a gente, é para transformar a nossa vida. Por isso que quando a gente se rende, a gente se humilha diante de Deus, é que Ele se aproxima mais ainda de mim e de você. Você consegue compreender isso? Por isso que a gente precisa ser confrontado. Por isso que a gente precisa viver à luz da palavra. Sabe, muitos não querem sair da superfície. Sabe por quê? Estão com medo de entrar lá no profundo. Estão com medo de ser exposto diante de Deus. Aí fica preso nessa vida rasa, uma vida superficial. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. A transformação, a única maneira de você ser transformado é deixar ser tocado aonde dói, aonde está doendo, aonde você sabe aonde. Porque Deus, Ele não quer transformar a tua aparência, Ele quer renovar a tua essência. Você não está aqui para parecer ser crente, ser um evangélico. Não.
Você está aqui para ter uma essência de Cristo dentro de você. E exalar isso para o mundo todo. Se você parar de resistir, se você obedecer, se você deixar Deus tratar você, você vai viver isso. Muitos estão fugindo da exposição diante de Deus. Não dá para negociar. Não dá para negociar com a cruz. A superfície é confortável, eu sei disso, mas é estéril, não dá frutos. Ir para o profundo é desconfortável, dói, mas gera frutos. Foi isso que aconteceu com Pedro. Eu quero fazer uma pergunta. Você tem coragem de ir para o profundo, de sair da superfície, de mergulhar, de ser exposto, mas nem exposto para o mundo, é para Deus tocar ali onde dói. Ei, sem confronto não há conversão real, sem confronto não há transformação, sem confronto não há mudança. Amém? Mas temos uma terceira lição nessa manhã. Troque o seu plano pelo propósito de Deus. A palavra de Deus fala assim em Lucas 5, versículo 11. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Gente, aqui chegou no clímax da mensagem. Depois de verem os milagres, de ver esse milagre, de olhar para o barco cheio, as redes quase se rompendo, a pesca que todo pescador sonhou, a pesca dos sonhos, eles deixaram tudo. Não sei se você entendeu. Eles não deixaram tudo na escassez, quando o negócio deu errado. Não. Eles deixaram tudo na abundância. Eles deixaram uma provisão visível para seguir uma promessa invisível. Você consegue compreender isso? Na decisão que Pedro tomou. Sabe o que isso significa? Cristão que vive na superfície corre atrás de bênção, mas cristão que vive na profundidade corre atrás de propósito. Enquanto muitos estão correndo atrás dos barcos cheios, o verdadeiro discípulo, ele deixa os barcos e vai atrás de algo maior. É isso que a gente tem que fazer. Existe uma geração que está vivendo na superficialidade. Uma multidão que está buscando a mão de Deus, mas não está disposta a buscar o coração de Deus. Pessoas que querem bênção, mas não querem se render diante de Deus. Infelizmente, a superficialidade, ela está por todo lado. Gente que ama a adoração, mas não quer renúncia. Gente que pede para Deus, Deus abre uma porta para mim, mas quando Deus pede para fechar uma porta, essa pessoa não quer. Pessoas que querem uma palavra de conforto para massagear o ego, mas não quer carregar a cruz. Deixa eu dizer uma coisa muito séria. Aqui na Igreja do Amor a gente tem muitos voluntários, não é verdade? Cadê os voluntários da Igreja do Amor? Os melhores. Amém? Glória a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa muito séria. É uma lição para mim, para você. E para você um dia que vai ser voluntário. O fato de você vir para a igreja, de servir em vários ministérios, não quer dizer que você tem uma vida profunda com Deus. Ativismo religioso não quer dizer que tem uma vida profunda com Deus. Às vezes a gente se engana, eu venho todo dia para a igreja, eu faço isso, faço aquilo, minha vida com Deus é assim, essa. Cuidado, você pode estar se enganando, isso é muito perigoso. Continue servindo, mas sempre tentando entender se você está vivendo na superfície, ou você está vivendo realmente em um nível mais profundo com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há líderes cheios de agenda, mas vazios de entrega. Há pregadores cheios de conteúdo, mas rasos de caráter. Há crentes que sabem pregar, louvar, organizar, mas não sabem se render. Isso
É um alerta que Deus está trazendo para nós. Essa semana eu estava vendo uma pesquisa que falava do crescimento das religiões no Brasil. E os evangélicos continuam crescendo, mas o ritmo está diminuindo. Isso é muito sério. Então você diga, não, mas foi o segmento que mais cresceu. Amém. Mas está perdendo força. Pessoas que se declaram sem religião estão crescendo bastante. E eu me perguntei, Senhor, por que isso está acontecendo? Essa palavra é a resposta. A gente está vivendo uma vida superficial, muitas vezes, uma fé superficial, esquecendo que a gente tem que viver num nível mais profundo com Deus. Se a gente vive numa vida superficial, isso tem consequências. Um evangelho superficial, mas quando a gente entra num nível mais profundo, há um grande avivamento, uma grande transformação. As pessoas vão ver Jesus na nossa vida. Você consegue compreender isso? Pedro, ele poderia ter voltado para casa. Ele poderia pegar aqueles peixes vendidos, capitalizado, investido, abrido filiais, se tornado um homem muito rico. Mas ele entendeu que aquela pesca era apenas um sinal. O verdadeiro milagre não era aquele. Ele trocou o resultado de uma vida financeira por um relacionamento eterno com Deus. Ele saiu da superfície quando ele entendeu que o que Deus tinha para ele não era bens materiais. Não. Era uma vida eterna. A palavra diz que eles deixaram tudo. E talvez alguns pensem que eles deixaram tudo por desespero. Não. Foi com senso de propósito. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles entenderam que para entrar no mais profundo, tinha que deixar tudo, tinha que sair da margem, viver o propósito de Deus, que Deus tinha para eles. Talvez você chegou hoje aqui com a vida cristã frustrada, vazia, sem entender muitas coisas. Sabe por quê? Porque Deus, muitas vezes Ele pede para você largar e você não larga. Talvez Deus te abençoou, você prosperou, você tem fama, poder, e Deus está te pedindo, filho, agora me entrega, larga tudo, e você não quer largar. Por quê? Você quer negociar os seus planos com os planos de Deus, os seus planos com o propósito de Deus. Você quer negociar com a cruz. Você quer viver a vida no confortável, na superfície, mas não quer entrar na profundidade. Você quer o fogo sem altar. Você quer a bênção sem mergulhar, sem se molhar. E isso não existe. É por isso que você vive frustrado. Deus não vai transformar ninguém que não está disposto a largar nada. Deus não vai transformar uma pessoa que só quer dar a sobra para Ele. Se hoje o teu plano te deixa confortável, é porque ele é raso. Mas o teu propósito te tira da zona de conforto, porque é um propósito de Deus. A profundidade nunca será conveniente. Vai mexer, vai doer, vai deixar desconfortável, mas vai nos levar para onde a gente deve ir. Vai mostrar o nosso chamado em Deus. E eu te pergunto, você está disposto a largar os barcos? Você está disposto a largar a pescaria abundante? Você está disposto a viver a promessa invisível de Deus? A seguir a Jesus, a sair da margem, a entrar no nível mais profundo? Se você está disposto, fica de pé, por favor. Eu quero encerrar essa mensagem falando algo para você. Jesus, Ele nunca quis que a multidão ela andasse na margem. Não. Jesus sempre procurou discípulos no fundo. Desde o seu ministério, cada verdade, cada palavra, não foi apenas para as pessoas se sentirem melhor. Não. Foi para a gente entrar no nível mais profundo. Jesus estava ali para fazer discípulos. E discípulos são feitos no nível mais profundo, não são feitos na superfície, não são feitos na margem. Nós temos uma escolha. Pedro, ele saiu daquela manhã com a vida transformada. Ele saiu com a nova identidade.
Porque esse é o objetivo de Jesus, é fazer de mim e de você um homem melhor, uma mulher melhor. Mas para isso, a gente precisa o quê? Obedecer, mesmo quando a gente não está entendendo. A gente tem que deixar, a gente ser exposto, ser confrontado, para mostrar nossas falhas. E a gente precisa também largar os nossos planos, nossos objetivos, e seguir os planos, o propósito de Deus. E eu te pergunto novamente, até quando você vai viver na margem? Até quando você vai viver uma vida religiosa, com frases prontas, com aparência de crente? Tem tanta gente vivendo uma vida ansiosa, depressiva, e não entende o porquê. Eu vou dizer a você, muitas vezes é porque você está vivendo na margem, na superfície. Você não está tendo coragem de mergulhar, viver no nível mais profundo. Estamos no ano da intimidade. Isso é um recado para mim e para você, igreja do amor. A gente não pode se contentar com a margem, com a superfície. A gente precisa entrar no nível mais profundo. Esse é o recado de Deus para mim e para você. Quando eu vejo histórias de heróis da fé, sabe aquelas pessoas que saíram dos seus países para evangelizar povos nativos, índios? Muitos daquelas pessoas eram jovens, muitas vezes não tinham nem casado ainda, e foram evangelizar, ganhar vidas para Jesus, e acabaram sendo mortos. E talvez você diga, para que isso? Desperdiçou a vida, perdeu uma vida que poderia ter pela frente, é um talento desperdiçado. Não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles entenderam essa mensagem. Eles saíram da superfície e mergulharam em algo mais profundo. Eles entenderam o propósito de Deus para a vida deles. E hoje eu te pergunto, será que você está disposto a viver uma vida dessa forma? Uma vida de profundidade com Deus? Ei, essa mensagem aqui não é para te emocionar. Essa mensagem aqui é para te empurrar ao nível mais profundo com Deus. É para te levar em um nível de intimidade com Deus. É para você sair da superfície e ser transformado. É para você viver os milagres com Deus. Ei, você está disposto a entrar nesse nível mais profundo? Você está disposto? Então celebra o Senhor nessa manhã. Celebra Ele. Louve ao Senhor nesse momento.